Olá, pessoas. Finalizamos então na nossa última aula de logística internacional sobre regimes, o assunto sobre regimes aduaneiros especiais, ok? E nesta nova aula, que será a nossa sétima aula, ainda sobre o mesmo tema, logística internacional, vamos iniciar então os procedimentos gerais de importação, o despacho de importação, não é? Como é feito o controle aduaneiro, né? Tutela dos bens jurídicos, soberania nacional, segurança nacional, meio ambiente, saúde pública, lealdade comercial. Então, tudo isso é verificado, né, no despacho, não é? Um dos primeiros objetivos é essa tutela dos bens jurídicos, ok? Por isso o despacho de importação é um procedimento aí regido por leis e a Receita Federal é responsável por esses processos. A jurisdição é sobre todo o território aduaneiro nacional. E quando eu falo território aduaneiro aqui, eu estou me referindo então à zona primária, são as zonas onde é permitido o embarque e desembarque de mercadorias, somente mercadorias, tá? Ao exterior, com destino ao exterior, ou provindas, do exterior, e a zona secundária, que é todo o resto do país, inclusive aí o espaço aéreo, o mar territorial, enfim, toda a zona secundária é todo o território do país, que é considerado território aduaneiro, todo o território nacional, ok? Muito bom. Então, o despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador, ok? E aqui, exatidão dos dados declarados pelo importador, toda a documentação, ok? Todos os dados do importador, se estão corretos, se estão fidedignos, se aquela importação é leal, Em relação à mercadoria importada, como eu disse, o despacho é tudo sobre sempre mercadorias, aos documentos apresentados e à legislação específica. Então, cada tipo de material possui uma legislação específica. O que é legislação? Além de todos os procedimentos legais de importação, todas as leis referentes a importação e exportação, você terá ainda aquelas leis específicas por item, por tipo de material. Então, quando nós dizemos legislação, estamos abrangendo aí todas as leis, sendo elas de forma geral, as leis mais generalistas e também as específicas para cada tipo de material, ok? Perfeito. Também se submetem a despacho de importação não só o material de consumo, ok? Mercadorias que após se submeterem a despacho de exportação retornem ao país, ou seja, aqueles itens de exportação temporária, quando eles retornam ao país, mesmo que tenham a isenção de impostos, eles terão um despacho. Ainda assim será necessária a verificação da documentação, a mercadoria, ou seja, a inspeção física do material, não é? Mercadorias que, após despachos de exportação, permaneçam no país em caráter definitivo, exportação fictícia, É aquela exportação que eu faço para empresas estrangeiras que estão prestando serviço dentro do território nacional, ok? Essas empresas, elas podem comprar equipamentos, no mercado nacional. Porém, como são empresas estrangeiras, é na verdade uma exportação. Porém, uma exportação que nós formalizaremos através de documentos, não é? E fazendo despacho de exportação. Porém, o material em si, ele ficará no país. É como se eu fizesse apenas uma exportação de documentos, de técnica, de valores, de
de posse de propriedade, mas o material em si, ele ficará dentro do país em posse da empresa que o importou, vamos dizer assim, né? Ela importou para continuar no mercado nacional por enquanto. Depois ela vai devolver, né? Ou vai enviar esse material para ela, né? Ela vai fazer um regime de reexportação para ela num local no exterior, ok? Assim que ela acabar a prestação de serviços, né, que ela está realizando no nosso território, ok? Procedimentos gerais também se submetem a despacho. Mercadorias de origem estrangeiras que ingressam no país e posteriormente são transferidas para outro regime especial ou nacionalizadas, ou seja, aquelas mercadorias que nós fazemos aí uma importação de admissão temporária e após isso, ou eu farei um regime para uma transferência para outro regime, nesse caso eu terei uma nova conferência, um outro despacho de importação para regime especial, ou quando eu fizer um despacho para consumo, né, para importação dela de uma vez por todas. Então, também nesse caso, eu terei que fazer um novo despacho, ok? Uma nova conferência, uma nova documentação, todos os processos. Quais são as exceções aí? A mala diplomática. O que é mala diplomática? Não é o diplomata mala, não, tá? É a mala diplomática. É a mala consular, né? Estão dispensados do despacho de importação. O que contém nessa mala, né, diplomática? Não são itens de pessoas, tá? São itens do país, são aqueles itens que são enviados de um país para o outro país, documentos próprios deles, onde eles possuem lá uma sede, né? Como se diz, uma embaixada, não é? Então, quando eles remetem materiais próprios, né? Materiais de uso, vamos dizer assim, administrativo, né? O brasão, a bandeira, por exemplo, e outras coisas mais, documentos próprios, isso não é conferido, tá? Isso é uma exceção, tá? Isso quer dizer que essa inviolabilidade, ela não se estende ao restante da bagagem dos agentes diplomáticos e consulares, ou seja, a bagagem dos agentes, ela pode sofrer sim conferência, tá? Na entrada do país, tá? A única coisa que não pode não pode sofrer isso são as malas diplomáticas, ok? Procedimento fiscal mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados, analisa-se a aplicação da legislação. Então, na conferência física, eu tenho junto com ela o procedimento fiscal. Eu vou conferir lá se as nomenclaturas estão corretas, se o código está conforme lá o sistema harmonizado, não é? Se está dentro das 6 regras lá. Eu vou fazer lá uma conferência documental, ok? Inclusive, não só da mercadoria, inspeção física, como também de todos os documentos. O despacho ele será realizado em zona primária, normalmente, ok? Que são as zonas dentro do país capazes, né, onde é permitido o embarque e desembarque de mercadorias vindas ou enviadas ao exterior. E também em zona secundária. Quando em zona secundária? Quando eu tiver aí fronteiras, né, limites entre países. Em alguns casos é considerado zona primária, mas, por exemplo, portos secos, não é? Quando eu fizer RECOF, né, que eu tenho dentro de uma área, de uma empresa, uma zona secundária onde acontece, ou seja, onde eu tiver um recinto alfandegado, mesmo que seja zona secundária, poderá haver, né, e haverá despachos de importação e de exportação também, ok? O despacho aduaneiro, então, de importação,
é compreendido por despacho para consumo, né, inclusive da mercadoria, ok? Ingresso no país com o benefício de drawback, como falamos antes bastante sobre o drawback, destinada à Zona Franca, né, de Manaus, à Amazônia Ocidental, não, ou a áreas de livre comércio, contida em remessa postal internacional ou expressa, ou ainda conduzida por viajante, ser aplicado o regime de importação comum e admitido um regime de admissão especial ou aplicado em áreas especiais. Tudo isso nós já vimos bastante aí nas aulas anteriores, ok? Que vem a ser submetida ao regime comum de importação. Então, tudo isso aqui é um resumo de tudo que falamos até agora sobre despacho, né? Tudo que o despacho de importação compreende. Todos os regimes que discutimos até agora estão sujeitos a despacho de importação. Despacho para admissão em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, como Zona Franca, área de livre comércio, Amazônia Ocidental, ok? Falamos também. E o despacho para internação, não é? Aqueles casos de compra fictícia, venda fictícia, né? Ela é fictícia no envio do material ao exterior, né? Ele é enviado apenas pelos documentos, né? A venda é feita documental. E depois, sim, quando os serviços deixarem de ser prestados, o material em si vai seguir para o território do comprador, que no momento está dentro do mercado nacional, ok? Tudo isso é um resumo do que vimos até agora. Quais são os documentos do despacho? A declaração de importação, não é aquela que eu faço antes de fazer a importação de qualquer material, não é? De qualquer equipamento, que eu vou fazer lá a habilitação. Então eu vou fazer uma declaração de importação para saber se eu estou habilitado a fazer aquela importação, ok? É o documento base do despacho, né? As informações comerciais e fiscais, né? Pode ser simplificada, né? A declaração simplificada de importação. Essa declaração simplificada normalmente você faz para itens de até um certo valor, ok? É estabelecido um valor menor aí, se eu não me engano são $3.000, tá? Isso também vive mudando, tá? O valor não é importante, é importante você saber que ela existe e quando se tratar de valores menores, verificar a possibilidade de fazer de forma simplificada. Além disso, outros documentos, o conhecimento da carga, não é? Que a transportadora internacional, né? Que todo o processo de despachante, né? Monta, a fatura comercial que estará junto com o documento, não é? O romaneio da carga, né? O packing list, tudo que contém na carga do navio, do container, enfim, né, que é o romaneio mesmo, e os demais documentos. Toda essa documentação, toda ela enviada pelo fabricante, né, pelo exportador lá, através do banco, né, que o despachante vai providenciar a documentação para que consiga fazer aí, então, o despacho de importação, ok? Além disso, então, você, né, depois que fez lá, né, você tem as fases do despacho, depois que você fez o registro da declaração de importação, não é, lá no Siscomex, o início do despacho, você exclui a espontaneidade, ou seja, se houver alguma irregularidade, você aqui não tem mais como fugir, né, das consequências do fisco, né, das consequências da Conferência Fiscal lá, da Receita Federal, ok? Condições para o registro, a regularidade cadastral do importador, né? Você tem que estar habilitado lá então, como falamos, para realizar importações. Para isso você tem que ter um cadastro no Siscomex, o atendimento ao licenciamento e normas cambiais, ok? Tudo isso dentro também do Siscomex e do Banco Central do Brasil, que vai controlar por câmbio, né, todas as importações, remessas de dinheiro, né, para fora, para pagamento dessas importações.
Presença de carga é a possibilidade de registro antecipado, né? A presença de carga é aquilo que quando a carga, é um dos documentos que o transportador ele disponibiliza, né, para você ou para o seu despachante, né, para que você registre ali na declaração de importação esse documento, né, as características, os números e as informações desse documento de presença de carga. Ele pode ser, né, ele tem a possibilidade de registro antecipado, ou seja, se você tem muita pressa naquela carga, você pede já esse documento, né, na frente para o seu fornecedor, para a sua transportadora, para que você possa já registrar lá a presença de carga e antecipar algumas fases aí de conferência, né, do despacho aduaneiro. Vai fazer já o pagamento de todos os tributos e contribuições incidentes, aí, todos os impostos, ok? E o importador pode verificar a mercadoria, ou seja, quando essa mercadoria chegar, eu também tenho o direito de fazer a inspeção para saber se essa mercadoria, né, é exatamente a mercadoria que eu pedi, que eu comprei, ok? Antes de eu prosseguir aí com o despacho, né, e com a contratação de transportes para entrega no meu local, sendo que se estiver errado, dali mesmo eu já posso fazer uma devolução, não é? Se for o caso, ao fornecedor, se tiver errado o material, ok? Depois do registro da DI, né, você tem um prazo para esse registro, ele não é para sempre, né? Ele é até 90 dias da descarga. A mercadoria chegou lá no porto, ela vai para a área da Receita Federal, não é? E você tem até 90 dias para fazer o registro da DI. Se a mercadoria estiver em recinto alfandegado de zona primária, ou seja, você vai ter lá um armazém alfandegado, você vai pagar por esses serviços, tá? Quanto mais ficar lá, mais caro é, obviamente, ok? Até 90 dias contados do recebimento do aviso da chegada, da remessa postal. Por exemplo, se for uma remessa postal, se for aquele material que todos os consumidores compram, né? E são mandados via remessa postal, né? E depois entram aqui no Correio Nacional para ser entregue na sua casa. Você tem até 90 dias também para fazer lá a declaração, né? Se você encomendou diretamente. Ou através de alguma empresa que já cuida disso, essa empresa cuidará disso para você, ok? Até 40 dias após esgotar-se o prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado de zona secundária, ou seja, quando você tira a mercadoria lá da zona primária, onde o recinto alfandegado pode ser muito mais caro, e você manda para um outro recinto alfandegado, né, um porto seco, um depósito, né, enfim, seu lá, como já vimos aí bastante sobre esse assunto, quando falamos aí de regimes aduaneiros especiais, né, temos várias possibilidades lá de depósito de material, ok? Só que fora da zona primária, quando esse recinto está numa zona secundária, nós vamos ter aí um prazo menor para fazer aí o registro da DI, tá? Para dar início ao desembaraço do material, ok? A seleção para conferência aduaneira, né? A parametrização e canais, né? Canal verde, amarelo, vermelho e o cinza. Essa parametrização é realizada através do Siscomex, tá? O próprio sistema lá, ele já tem os parâmetros de identificação de fornecedor, se você é habitual ou não, não é? O importador, né? Se o importador ele já faz aquela importação com uma certa reincidência, não é? Com uma certa habitualidade. O tipo de material, né? Se é um material que requer mais cuidado, mais fiscalização ou não é? Enfim, todos os dados ali da própria importação, o Siscomex já vai indicar se é um canal verde, um canal amarelo, um canal vermelho ou um canal cinza, tá? Vamos explicar cada um desses.
Ainda que direcionada para o canal verde, poderá haver conferência documental ou física, ou seja, o canal verde é aquele canal onde há uma segurança maior da Receita Federal, por você ser um importador habitual, pelo tipo de material não oferecer nenhum tipo de risco, ou não ser um material de valores tão elevados, enfim. Pode haver uma parametrização direta do Siscomex para cair no canal verde. Teoricamente, a conferência será muito mais fácil, muito mais rápida, não é? E aí no canal amarelo você já tem uma conferência de documentação um pouco mais profunda. No canal vermelho você vai ter não só da documentação, como inspeção física. E no canal cinza, possivelmente, aí, inclusive testes na mercadoria, enfim, né? A conferência ela é ainda mais específica, ela é ainda mais profunda, ok? Muito bom. E ainda dentro de fases de despacho, né, a conferência aduaneira, não é? Identifica o importador, verifica a mercadoria, classificação fiscal que vimos lá nas primeiras aulas, né? Por isso que foi importante conhecer pelo menos teoricamente, né, sobre o assunto. A valoração aduaneira também vimos aí das nossas primeiras aulas, ok? E confere o cumprimento de outras obrigações se houver, né? O caso aí de embalagens e outras coisas mais que podem ser necessárias à verificação. A conferência pode ser realizada em zona primária ou zona secundária, conforme falamos aí, se eu tiver em recintos alfandegados em zona secundária, ok? Interrupção do despacho, você pode ter uma interrupção até 60 dias dentro do despacho, por algum problema que possa haver, uma falta de documento, enfim, quando o material for cair ali num canal e que contém problemas, então você pode corrigir esses problemas e você tem um prazo de 60 dias para isso, ok? Desembaraço, assim que é aprovado tudo, a mercadoria é entregue ao importador, fica à disposição dele assim que liberado o despacho. O despacho é executado, então, pela Receita Federal, ok? Você pode também fazer o cancelamento de uma despacho, né, de uma DI, de uma declaração de importação, né, se ela já foi registrada, né? Quando você pode fazer isso? Quando a mercadoria declarada não ingressou, né, por algum motivo, o navio afundou, enfim, né, qualquer coisa. No caso de despacho antecipado, aquela que você pediu a presença de carga, fez o despacho, pagou todos os impostos para agilizar o processo de internação, não é? De liberação da mercadoria. A mercadoria também não ingressou ou foi descarregada em recinto alfandegado diferente, diverso daquele indicado na declaração. Okay? Então você cancela aquela declaração de importação. O material provavelmente irá retornar ao fornecedor, não é? Ao exportador. Quando for determinada a devolução da mercadoria ao exterior ou a sua destruição, né? A Receita, a Anvisa, né? o Ministério da Agricultura, ele não aceita aquele material no país por ele ter chegado com algumas não conformidades, vamos dizer assim, e deve voltar, né? Então você também terá que cancelar aí a declaração de importação. Por não atender a legislação ambiental, sanitária, segurança, né? Aquilo que já falamos antes, ou devolverá ou destruirá. A importação não atender os requisitos para a utilização do tipo de declaração registrada e não for possível sua ratificação, né? Ou seja, quando você preencheu uma declaração de importação e você tinha que, na verdade, ter preenchido uma declaração de admissão temporária ou uma declaração de transporte aduaneiro, enfim, seja diferente daquilo que você queria fazer e acabou fazendo uma coisa errada. E se aquilo não for possível, você vai cancelar aquela DI, não é? Você ainda poderá cancelar. Quando houver um erro de expedição, não é? Alguém mandar
no lugar do material que você pediu, um outro material diferente daquele, e você fará a devolução ali. Então você vai cancelar, né, a declaração de importação, você vai cancelar o registro dela no Siscomex, né, em todos esses casos aqui, irá devolver a mercadoria, enfim, você não prosseguirá com o processo de despacho, ok, de liberação daquele material, perfeito? Também outros casos aqui, ó, quando a declaração for registrada com erro relativamente, né, assim, ao número da inscrição, CPF, CNPJ, exceto quando se tratar de erro de identificação de estabelecimento da mesma, passível de retificação no sistema, ou seja, além de cancelar, se for um erro que você pode retificar, você apenas retifica. Se não for possível, você cancela e faz uma nova. Se é apenas erro de informação no documento, na hora que você fez o registro da declaração, você depois, posteriormente, verifica que aquilo está errado. Então, você cancela e faz uma nova. A unidade da Secretaria da Receita Federal responsável pelo despacho aduaneiro, se você errar ali na unidade, né, que tem que fazer o despacho, você também pode cancelar e fazer uma nova. For registrada equivocadamente mais de uma declaração para a mesma carga, né? Pode ser que aconteça, né? Você esquece por algum motivo, né? Registra duas DIs para uma mesma carga, então cancela uma delas, ok? Sem grandes problemas. Quando que será não autorizado, né, o cancelamento da declaração de importação já registrada, né? Ela não será autorizada quando houver indícios de infração, né, durante a apuração, ou seja, aquela perda, né, perda da vez, né, perda do direito de recorrer ali, de entrar com uma correção. Se houver infração, se o fiscal entender que há infração ali, ele não vai permitir o cancelamento daquela DI e vai te cobrar todas as multas, né, que ele poderá ou não aplicar aí durante um processo de apuração, de conferência. E caso de perdimento, né, quando você perde a mercadoria ou por infrações legais ou por abandono da mercadoria, lá você tem o perdimento da mercadoria, né? Então, mercadorias apreendidas, né, sem documentação, veículos não compatíveis, enfim, uma série de problemas que pode causar o perdimento da mercadoria. Então, não será possível o cancelamento da declaração aí, e você perderá essa espontaneidade e terá que pagar as multas aí, sofrerá um processo aí da Receita Federal, não é? O cancelamento poderá ser de ofício, né? Ou seja, o que é de ofício? A própria Receita identificar o erro lá, a própria administração pública identificar todos esses erros que nós falamos anteriormente, ela mesma, e ela já pediu cancelamento daquela declaração de importação, né? Já realizar o cancelamento sem a sua anuência, né? Sem seu aval. Mas ela mesma já verificou que aquilo é impossível, não existe, então ela cancela. Pode haver, é difícil, tá? Mas pode acontecer, ok? Então, no despacho, né, de importação, quais são as espécies que nós temos de declaração? Falamos um pouco, vamos aqui enfatizar. Temos a declaração, né, com registro no Siscomex, tanto a declaração de importação quanto a declaração simplificada, ok, de importação. As duas podem ser realizadas no sistema, no Siscomex, e a sem registro no Siscomex, é a declaração simplificada de importação do formulário, aquela que você faz lá quando você está chegando de viagem, por algum motivo você extrapolou os valores acima lá dos $500, ou em caso de amostras, né, sem valor comercial.
que você faz também de importações ou que alguém manda para você, né? Amostras que você solicitou, né? Você fez a importação dessas amostras, pessoas físicas, né? Por aquele valor também de $500 que falamos lá. Essa DIRI aqui é para remessas expressas, né? Aquelas que são enviadas pelo correio, né? Por caixa postal, enfim. Utiliza um sistema de remessa próprio, né? Ela também não tem registro no Siscomex disso aqui, ok? Uma nota de tributação simplificada, né? Aquelas remessas postais até $500, ou seja, como vimos antes lá, até $500 você pode comprar, não há necessidade de pagamento de impostos, não é? E também não há necessidade de registro no Siscomex. A urna funerária, né? No caso de o rito sumário, né? Baseado no conhecimento da carga. Um rito sumário é um procedimento, né? Reduzido para fazer aí o despacho dessas urnas, né? Que trazem o defunto, né? Então, assim, não tem uma forma fácil de falar isso, né? Que trazem pessoas que se acidentaram no exterior, né? E que vão ter aí o sepultamento aqui, né? No país. Então, quando isso acontece, também você não é necessário, né? Fazer o Siscomex, como também não é necessário seguir todo um procedimento de despacho aí ele tem um rito sumário, uma liberação acelerada, não é? Um processo mais fácil, ok? Os lançamentos dos tributos, não é? Como são feitos os lançamentos dos tributos na importação? Você tem a modalidade de lançamento por homologação. O que ocorre aqui nesse caso? Você mesmo vai calcular todos os impostos, vai fazer os recolhimentos, você é o responsável por tudo aqui, tá certo? Por antecipar os impostos, fazer os pagamentos, fazer os cálculos, tudo você. E o Estado, depois disso, depois que você recolheu, depois que você pagou tudo e até mesmo que ele já liberou a mercadoria para você, com os comprovantes de pagamento, ele terá um tempo aí de 5 anos, não é? Para verificar, para homologar, né, aquele pagamento, ou seja, para dar uma homologação escrita ou tácita, né? Que a escrita é quando ele comprova, olha, tá certo o pagamento aqui, né, e te dá um comprovante, ou tácita, com o tempo, né? Assim, se ele não falar nada em 5 anos, né, é porque está correto. Então, depois desse tempo de decadência, né, decadencial, se no último dia lá ele ainda ele verifica que está errado e ele te cobra, ele tem mais 5 anos de prescrição, tá? Para te cobrar esse negócio, para colocar você na dívida ativa, para acionar você judicialmente, ok? O Estado, então, ele pode ter até 10 anos a esse processo de homologação, ele pode demorar até 10 anos. Por isso que passou de 5 anos, não foi feito nada, a documentação não é mais necessária, né? Você não precisa mais guardar a documentação de importação. Se passou de 5 anos e no último dia foi cobrado, você tem que guardar por mais 5, até você pagar, né? Até resolver o problema com a Receita. Por declaração, né, adotados apenas para bagagem, né, ou seja, aqui nesse caso você vai declarar o que você está trazendo do exterior, né, e ali vai pagar aquela declaração simplificada, não é? Que é de 50% ali do valor do imposto de importação. E os lançamentos de ofício, né, os lançamentos das infrações às normas aduaneiras, né? Apuração de falta e avaria, tudo que faltar no pedido, de chegar lá, eu comprei 1.000 mercadorias, mas chegou 900, não importa, tá? O Estado, né, a Receita, ela vai cobrar o total, em cima dos 1.000, dos pedidos que foram feitos. Se sumiu mercadoria, é porque alguém consumiu, e se alguém consumiu, tem que pagar
imposto, tá? No caso de avaria, é óbvio, existe um processo aí que você vai pagar sobre o valor do material, não é? Então aquele material ele vai ser reavaliado. Você pode contratar inclusive peritos para reavaliar o material e assim pagar os impostos em cima, né, do valor que agora o produto tem, porque ele sofreu avarias no processo de transporte internacional, ok? Bagagem e remessa postal, conforme nós vimos aí. Se você não fizer a declaração da bagagem lá, o agente federal lá na hora que você está fazendo o despacho da sua bagagem, ele vai perceber, ele vai te fazer aí um lançamento então dos impostos e ainda vai te cobrar multa, não é? Remessa postal a mesma coisa, quando chega uma mercadoria lá acima dos 500 e é percebida lá na conferência, na Receita Federal, ele também já vai cobrar ali, né? Vai segurar, reter aquela mercadoria e vai cobrar os impostos e a multa, né, para quem está fazendo a importação, pelo responsável pelaquela mercadoria, ok? Então, o resumo aí básico, né, de como é o processo de importação, não é? Você vai ter aí então o licenciamento, não é? Quando exigível, primeiro você vai fazer o licenciamento para saber se você pode importar aquele material ou não. Você vai fazer o controle das informatizado da carga lá no Siscomex, né? Carga e enfim, não é? Você vai disponibilizar, né? Vai verificar a disponibilidade da carga lá, fazendo a presença de carga, né? Junto com a transportadora, com toda a documentação, fazer o registro da DI e vai fazer, né, depois que você fizer o registro da DI, o Siscomex vai fazer a parametrização. Se ele for para o canal verde, uma análise fiscal apenas, né, ele bloqueia ali e depois libera. Um canal amarelo, vermelho e cinza, ele já faz a recepção dos documentos, a distribuição desses documentos, né, a conferência aduaneira. E aí, depois disso, só é que ele vai fazer o desembaraço e a entrega da mercadoria. O canal amarelo, não é? Como nós falamos, ele vai fazer uma conferência um pouco mais documental, né? Uma conferência mais visual ali da carga. No canal vermelho, ele já vai fazer ali uma conferência bem mais aprofundada, não só dos documentos, como da própria carga, né? Fazendo descarregar o material, enfim. E no canal cinza, né, ele vai até ter que fazer testes naquela mercadoria para saber realmente se aquela mercadoria de ser, né, se pode ou não pode entrar no país, enfim. Aqui você vai agravando a situação conforme o tipo de material, conforme o importador, né, enfim. Envolve aí vários tipos de situações diferentes, ok? Se você for mais habitual ou não for. Muito bom. Então, para a próxima aula, deixamos esse assunto aqui, já como entrada, né, para o despacho aduaneiro de exportação. Finalizamos aqui, então, também tudo sobre o tema de despacho aduaneiro de importação, ok? Até aqui agradeço, até mais, obrigado.